Oi, gente, tudo legal? Estou chegando com a live do Futebol do Norte. Olha, no Tamo em Casa de hoje, programa bem rápido, eu abri uma janela para que a gente possa ouvir o Afonso Carlos. Ele é da Rádio Caturité, lá de Campina Grande, na Paraíba. Ele é setorista do 13, equipe que chegou na noite de sábado aqui na capital do Amazonas para o jogo de hoje à noite, na Arena da Amazônia, Vivaldo Lima, diante do Manaus, valendo por mais uma rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Afonso Carlos, boa tarde, obrigado aí por atender o Futebol do Norte, a gente possa bater um papo, você falar um pouco a respeito do 13 da Paraíba. Estamos ao vivo pela fanpage do Futebol do Norte, pelo facebook.com/Futebol do Norte. Tudo bem contigo? Eu sei que por aí não está tão calor como aqui, né? Que aqui tá brabo, rapaz. Tá não, agora 14 horas e 42 minutos, tá meio que frio ainda. Tá um clima bom, vamos dizer assim, um clima que faz gostoso aqui em Campina Grande. Aí eu sei que tá calor, converso com o pessoal do 13 diariamente, diz, rapaz, nunca senti tão calor. Eu acho que o sertão aqui da Paraíba tá fazendo menos calor do que a capital amazonense aí em Manaus. A galera brinca, mas obrigado, Amarildo, por você ter convidado. É sempre uma satisfação falar com outros profissionais que fazem aí o Campeonato Brasileiro da Série C, um campeonato tão disputado, principalmente o Grupo A, né, que mistura aí o Norte, o Nordeste também, o pessoal aí. Então, é gratificante participar da sua live e quem nos assiste também. Perfeito. A propósito, Manaus é clube estreante. Eu consegui o seu contato com o. É Pedro Rocha ou é Preto Rocha, rapaz? É Preto Rocha, né? Preto Rocha, o pulmão de aço. O Pulmão de Aço. Foi com ele que eu consegui o teu contato. Mas, pois bem, o Manaus tem 7 anos de existência, é um clube debutante na Série C e recebe na noite hoje da Oswaldo Lima, 13 da Paraíba. Lembrando que ontem a Arena teve o seu gramado, não digo castigado, mas teve partida ontem pela pré-série D. O Nacional jogou contra o Ji Paraná de Rondônia no jogo da volta. O Jipa voltou a vencer o Nacional, eliminou o representante do Amazonas e entra na fase de grupo no A1. O 13 entra em campo hoje diante do Manaus. Fala pra gente como é que está o 13 da Paraíba, se a impressão que você pode compartilhar com o internauta do Futebol do Norte, se era esperado ter essa campanha na Série C, já que o 13 chegou à final, eliminou o Botafogo na semifinal do Paraibano, ou o que estaria interferindo ou atrapalhando o 13, que teve treinador que saiu, teve pedido para ele voltar. Afinal de contas, por que o 13 está nessa situação tão difícil, Afonso? Mário, eu acho que é duro a gente falar que esperava. Ninguém esperava, vamos dizer assim, você em 4 jogos somar um ponto, né? A pior campanha do 13 nesse módulo de Campeonato Brasileiro da Série C, junto com 2012. Para quem não se recorda, em 2012 o 13 só disputou o Campeonato Brasileiro da Série C porque foi na Justiça. Então o 13 teve que ir na Justiça comum para disputar o Campeonato Brasileiro da Série C. Enfim, foi um time todo emendado. E esse time campeão paraibano está fazendo a mesma campanha daquele time de 2012. Claro que ninguém esperava esse início ruim. Porém, era um time que, mesmo campeão paraibano, Amarildo, todo mundo também falava: pô, tem que contratar. Precisa de peças pontuais aqui nesse time do técnico Moacir Júnior, de um cara de mais velocidade, de um camisa 10 para armar, principalmente atacantes. Para você ter uma ideia, o artilheiro do time em toda a temporada é o zagueiro Breno Calixto, que tem 2 gols na competição. Então, precisa de um centroavante, pode ser o Gilvan, que vai estrear hoje, que veio do Real Brasília, que tem 9 gols na temporada, pode ser o Matheus, que tem 4. Então, era um time que, mesmo campeão paraibano, a galera falava, não só nós da imprensa, como também a torcida. Pô, precisa de atletas, precisam de reforços. Começou o Campeonato Brasileiro da Série C até jogando bem. Contra o Santa Cruz, estava vencendo por 2-1 até os 44, 45. O Santa Cruz conseguiu virar nos minutos finais. Contra o Paysandu também fez um jogo digno, de igual para igual. O Paysandu foi lá e venceu. Porém,
nas outras duas rodadas, aí o 13 não jogou bem, contra o Ferroviário levou 3-0 em casa, contra o Remo também não é um time, assim, vamos dizer, magnífico para um campeonato brasileiro da Série C, foi um jogo difícil até de assistir, né? E o 13 começou mal essa temporada. Mas, resumindo aí a sua pergunta, ninguém esperava um início na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série C. Porém, que precisar de reforços e ainda precisa, aí sim todo mundo já falou, mesmo sendo campeão paraibano. Ajuda ou cria uma interrogação maior, o clima que se instalou, que o treinador chegou a entregar o cargo, né? Me corrija se eu estiver enganado. E depois houve uma manifestação Isso. interna para que o treinador permanecesse. O que aconteceu para que ele tomasse essa decisão naquele momento de sair e depois aceitar esse apelo interno e voltar ao comando do 13? Eu acho que o 13 está uma bagunça, né, nesse Campeonato Brasileiro da Série C. Como eu disse, mesmo campeão paraibano, a torcida falava que precisava de esforços, e mesmo com o título, o técnico Moacir Júnior nunca foi unanimidade na torcida. O pessoal da direção até sim, né? Fechou aí com o Moacir Júnior, mas a torcida não, sempre via erros no técnico Moacir Júnior. Então ele entregou o cargo porque realmente o clima estava insustentável, né? Desde a partida do Ferroviário, todo mundo pedia a saída do técnico Moacir Júnior. Ele não era mais unanimidade nem na direção, como também na torcida, que isso já existia, ou seja, uma pressão interna e externa com o técnico Moacir, e eu vamos dizer que o jogo contra o Remo foi o estopim, né? Porque somou apenas um ponto, foram 2 jogos seguidos dentro de casa, somando apenas um ponto. Então foi o estopim assim, para a torcida dizer: chega do Moacir Júnior, a pressão tomar conta do 13 Futebol Clube, e lá mesmo no Estádio Amigão, estádio que o 13 joga até então o Campeonato Brasileiro da Série C, entregou o cargo. As notícias que chegaram até a nós, Amarildo, é que o 13 segurou por falta de tempo mesmo. Por que por falta de tempo? A partida aconteceu na quinta-feira. No sábado de madrugada, o 13 já estaria. O 13 já pegou o avião para estar aí em Manaus. Então, realmente foi falta de tempo, porque caso o Moacir saísse do comando do Galo da Borborema, quem iria assumir o cargo, se até o auxiliar técnico do 13 é o auxiliar do Moacir. O 13 não tem um auxiliar fixo na comissão. Então, vamos dizer assim, que mesmo por tempo, o técnico Moacir ficou no Galo da Borborema. Eu costumo dizer aqui na rádio Caturité que é a última bala do técnico Moacir, né? Caso não vença hoje ou conquiste um empate jogando muito mal, Moacir certamente não fica para a próxima rodada. Tem algumas ausências, né? Pelo menos é o que chegou para a imprensa amazonense. O 13 não vai poder contar com os 2 goleiros, pela ordem. O titular, o reserva o segundo reserva, e está vindo o terceiro, na verdade, o titular, o primeiro reserva, o segundo reserva que entra jogando, não lembro o nome dele, mas parece que é um garoto de 22 anos, que hoje defende a meta diante do Manaus. Cara, eu acho que eu não vou chamar nem de ausência. Foi a opção técnica mesmo do técnico Moacir Júnior, que acabou surpreendendo não só nós da imprensa, como também o grupo do 13. A notícia que a gente tem é que quando saiu a relação de atletas da viagem para Manaus, acabou surpreendendo até o grupo de atletas do 13, porque os 2 goleiros que participaram do Campeonato Brasileiro da Série C ficaram de fora da relação. O Paulo, que começou a titular o Campeonato Brasileiro da Série C, sendo titular na segunda rodada diante do Paysandu, e o Jefferson. O Jefferson, Amarildo, para você ter noção, foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Paraibano. Então, claro, errou contra o Remo, errou para mim, nos 2 gols. Foi algo inexplicável não relacionar os goleiros para esse jogo diante de Manaus. Então, vamos dizer que não são desfalques. Estão fora por opção técnica mesmo do técnico Moacir Júnior, e quem vai estrear, o Renan, que você citou, o garoto de 22 anos, é da base do Náutico, veio para o 13 Futebol Clube
depois da parada aí do futebol, mas quem vai estrear hoje é o Andrei, goleiro experiente, foi campeão da Copa do Nordeste com a camisa do Sampaio Corrêa em 2018, porém está há 8 meses sem jogar. Então é uma aposta mesmo do técnico Moacir Júnior, hoje na meta alvinegra. Não só ele, né? O 13 contratou 6 atletas para o restante aí do Campeonato Brasileiro da Série C, depois da crise que se tornou no estádio Presidente Vargas, né? O estádio do Galo da Borborema. Então pode o 13 ter algumas estreias hoje também diante do Manaus, como o jovem Bruno Menezes, que veio do River do Piauí, volante, o próprio Gilvan no ataque, o Andrei, que eu citei na meta, e também tem o garoto Matheus, que veio aqui de uma equipe do Campeonato Paraibano, o CSP, que gosta de revelar muitos jogadores, por exemplo, o Tiquinho Soares, que estava no Porto e depois foi vendido esse ano, saiu do próprio CSP. Então, o Matheus é sim uma aposta. O 13 promete vir bem modificado para esse jogo diante do Manaus. Hoje o 13, pela impressão de vocês, nessa partida diante do Manaus, qual é a impressão que vocês têm? O 13 chega para surpreender? O 13 seria normal o Manaus vencer essa partida? O 13 tem a obrigação de trazer um ponto de volta? Qual é a impressão que vocês da imprensa paraibana têm a respeito do jogo de hoje à noite? E se seria, como você chegou a mencionar, a gota d'água para o treinador à frente da equipe? Assim, partindo de mim como imprensa, eu respeito demais o Manaus, né? Pelo que a gente viu nos noticiários e também em números, o Manaus tem 2 anos que não perde em casa, né? Muitos jogos sem perder em casa. Em junho de 2018 perdeu em casa, então é um adversário que o 13 tem que respeitar e está em um melhor momento do que o 13, não importa se tem 7 anos aí de fundação, não importa se é uma equipe, vamos dizer, menos tradicional do que o 13, porém é uma equipe que está à frente do Galo, vem fazendo bons jogos, tem o técnico Luizinho Lopes que passou por aqui em Campina Grande, comandando o próprio 13 o ano passado pelo Campeonato Brasileiro da Série C, não foi muito bem, mas um montão de coisas fez com que o Luizinho Lopes não fosse bem aqui em Campina Grande. Então é um jogo difícil. A imprensa aqui, em sua maioria, trata como um jogo muito difícil para o 13, não só respeitando o Manaus, mas também pelo modo que o 13 vem jogando o Campeonato Brasileiro da Série C. Como eu disse, é uma crise. Na temporada de 2020 é o pior momento do Galo. Né? São 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e um empate. Então é o pior momento do 13 Futebol Clube no ano de 2020. Ainda não venceu no Campeonato Brasileiro da Série C. Na última rodada, tinha sido o único time do Grupo A que ainda não tinha pontuado, Maurício. Então, se existe um favorito hoje, esse favorito é o Manaus, principalmente porque joga em seus domínios. Lembrando que essa partida entre Manaus e 13, ela sofreu alteração no seu horário. Ela será às 18 horas, horário de Brasília, 17 horas, horário de Manaus. Vão ainda enfrentar aquele finalzinho de tarde, que o calor é brabo. A gente costuma falar que é aquele sol escaldado, que é de fim de tarde, abafado, que não é fácil, não é brincadeira, não. Afonso Carlos, eu quero agradecer a tua atenção com o Futebol do Norte. Desde já, muito obrigado. O Futebol do Norte, a propósito, se coloca à disposição para quando o colega precisar. A Rádio Caturité, onde você está em Campina Grande, necessitar de alguma informação ou de alguma participação, nós estamos à disposição, tá legal? Valeu, Marildo. Eu que agradeço. Espero que eu tenha esclarecido aí algumas informações do 13 Muito. Futebol Clube. Esperar um bom jogo. O calor, eu estava até falando com você fora do ar, né? Tá demais por aí. Uma galera que foi aqui de Campina Grande, que faz parte da comissão, meus amigos, disse, rapaz, nunca senti tanto calor como estou sentindo aqui em Manaus. Então, o 13 deve sofrer um pouco com isso. Campina Grande fica no Nordeste, mas não é aquele calor tão forte como em outras regiões, por exemplo, aqui mesmo da Paraíba. Sempre tem um clima assim variável que dá para aguentar muito. Então, não é aquele calor forte como se tem em outras regiões aqui do Nordeste. Então, será assim, um adversário também
para o Galo da Borborema, e a gente espera um bom jogo, principalmente um bom jogo. O Campeonato Brasileiro da Série C mostra que não tem nem time muito acima, né, em outro patamar, já que está na moda, né, essa linguagem aí, outro patamar, como tem em outras divisões. Então, eu espero um jogo equilibrado e que vença o melhor. Agradecer aí a você também e boa sorte ao Manaus, né, que fique no Campeonato Brasileiro da Série C, que o 13 fique também, né, que isso ajuda bastante a gente aqui, a imprensa, fortalece a imprensa de Campina Grande e consiga aí os dois ficarem. Amarildo. Legal. Deixa o link aí, divulga o horário do teu programa, porque hoje com a internet eu costumo dizer o seguinte: há um tempo atrás, a nossa concorrência era na cidade ou no estado, né, com os veículos. Hoje, com a internet, eu acho que nem existe mais concorrência. Hoje existe sim o internauta que busca a informação, e eu sou adepto daqueles que, quando a gente precisa buscar informação mais aprofundada, eu não me nego a entrar em contato com algum colega que cubra o clube, que seja da cidade ou do estado daquele clube, para que possa trazer informação precisa. E, ao mesmo tempo, eu sempre me coloco à disposição, e o internauta costuma fazer isso, muitas vezes nem é jornalista, ele sai fuçando por aí, sai buscando, assiste a resenha do estado do clube que vai jogar contra a equipe dele, para ele ficar atualizado. Divulga aí para a turma horário do programa esportivo, como pode acessar, porque o 13 visita agora o Manaus, no retorno é o Manaus que vai visitar o 13 na Paraíba. É o Manaus que vai ter essa viagem pouca, né, Marinho? Vai pegar uma viagem curta, né? Fora brincadeira. Divulgar aqui, né, a Rádio Caturité, principalmente no Instagram, @futebol na Caturité. Então, o torcedor pode acessar lá, a gente coloca imagens dos jogos, também as narrações dos nossos narradores. Hoje a gente vai entrar com a bola praticamente rolando mesmo às 18 horas, né? A programação ficou curta para a Rádio Caturité pela mudança de horário. Então, teria a Voz do Brasil às 19 horas, a gente vai colocar depois do jogo. Então, às 18 horas, com a bola rolar, o Rostan Lucena vai narrar. Ele que é filho aqui do Joselito Lucena, um dos maiores narradores do Nordeste, né? Enfim, infelizmente já não está entre nós, mas o filho do mestre, como é conhecido, o Rostan Lucena, vai narrar hoje. Eu faço a reportagem do 13 e os comentários são do saudoso Chico Alemão. Então, esse é o trio que vai transmitir hoje na Rádio Caturité, aqui em Campina Grande, 104.1 FM, mas o torcedor que está aí, por exemplo, e queira escutar, pode ir lá em qualquer aplicativo da Radiosnet, você pode acessar lá Rádio Caturité, procurar lá na lupinha que você vai achar a 104.1 FM, ou também no site, né? www.radiocaturité.com.br. Só apertar play lá para escutar a partida entre Manaus e 13 pelo Campeonato Brasileiro da Série C, Amarildo. Valeu. Lembrando, essa entrevista com o Afonso Carlos, ela vai estar disponível no meu canal no YouTube, e eu vou deixar na descrição do canal. Aqui embaixo você vai ter o link para você acompanhar não somente o jogo, para você que é da Paraíba, é claro, e quer acompanhar no sotaque, na voz da Paraíba, assim como quando o Manaus, ou o Paysandu, ou o Clube do Remo, jogarem contra o 13 da Paraíba. Tem algo a acrescentar? Fica à vontade, Afonso. Não, só agradecer mesmo, dizer que essa iniciativa é muito legal. Estava falando com você fora do ar também, que eu queria iniciativa assim. Eu estava até falando com um amigo aqui para a gente colocar. Já tem até o nome do programa, os setoristas de Campina Grande. A gente entraria nesse modo mesmo, 3 pessoas aqui conversando com outras pessoas. Legal. 2 pessoas aqui de Campina Grande conversando com outro profissional de outro estado que jogue contra 13 no Campeonato Brasileiro da Série C, ou o Campinense, que vai estrear na Série D. Então, deixar aí um forte abraço, parabenizar pela iniciativa. Acompanho bem o futebol da Amazônia, né? Principalmente quando o Francisco Dias estava aqui. Eu descobri muitos jogadores que estavam vindo aqui para o Campinense
por ter jogado aí no Nacional, caso do Grete, do Jefferson, que era lateral, do Pedrão. Então, o Francisco Diá, que Canutama passou aí jogou pelo aí, não foi? Nacional, conhece muito bem. Exato, o Edinho Canutama, que jogou no 13, né? Então, Francisco Diá conhece muito bem aí, falava muito bem da região e a gente sempre ia aí atrás de informações, a maioria. Valeu. Conversamos com Afonso Carlos. Meu amigo, muito obrigado. E o Futebol do Norte está à disposição. Grande abraço. Valeu, abraço, tchau, tchau.